temos o exercício 1, também da página 17 da apostila, que é um reading, ler, né? Reading é ler. A gente vai ler sobre o quê? Similar movies and TV series. Então, sobre séries e filmes que eles são parecidos, que eles têm aquela história meio parecida, que lembra uma outra. Aqui é a seção Before you read. Before é antes que você leia. O nosso pre-reading, aquilo que busca as informações que a gente já tem, né? Nossas informações prévias sobre o assunto. Vamos lá, ó. Aqui, discuss with a partner. Novamente, nós não temos um colega para discutir. Então, colocaremos apenas a nossa opinião pessoal. Aqui na A, what makes a movie or TV series interesting? Então, o que faz um filme ou uma série de TV interessante? O que é? É a originality, a originalidade, an intriguing plot, um enredo intrigante, good actors, bons atores, ou algum outro fator, other, né? Algum outro fator. Ah, você acha que é o efeito especial, você acha que é a trilha sonora, aí você coloca aqui. E na B, have you ever watched very similar movies or TV series? Você já assistiu algum filme que parecia muito com uma série de TV? Se sim, which ones? Quais eles são, né? Quais? Coloque aqui os nomes. E por final, how similar were they? Então, quão parecido eles eram? Bom, lá na página 18 da apostila começa a nossa seção Read and Understand, que é ler e compreender. Começa o seguinte aqui no exercício número 2. Alguns filmes e séries televisivas, elas têm um enredo que pode ser realmente parecido. Então, geralmente são esses filmes e séries que são feitos a respeito de apocalipse, de vampiros, que já tem um roteiro pré-estabelecido. Muda-se uma coisa ou outra, mas já tem a história pré-estabelecida. Olhe para esses posters que estão aqui abaixo, né? E discuta. Como a gente não tem como discutir, a gente vai só colocar a nossa opinião mesmo. O que você sabe sobre estes filmes? Você já assistiu algum deles? Provavelmente vocês não conhecem esses filmes que estão aqui, porque eles são muito antigos, mas vocês devem conhecer algum filme que fala sobre esses assuntos. Então, vocês falem sobre os filmes que vocês conhecem, que são mais recentes, que tratam desse assunto, se vocês já viram e qual o nome desse filme. Vamos lá começar vendo esses dois filmes aqui. Ó, aqui a gente tem um quadradinho com keywords, com palavras-chave. Ó, a gente já tem uma palavrinha, tale, que é conto, narrativa, uma história, um conto, uma narrativa. Takes, que são filmagens a respeito de filmes, tá? Tudo dentro. E aqui, ó, near in, ghoul, que são mortos-vivos. Será do que se trata esses dois filmes aqui? Será que morto-vivo? Será que por um acaso é zumbi? Aqui a gente tem a palavra, ó, aqui a gente já tem a palavra vampiro. Vampiro, lembra? Vampiro. Drácula, o Conde Drácula, o Conde dos Vampiros. Então, esses dois filmes aqui, eles provavelmente estão falando dos vampiros, né? Que a gente já conhece, o Conde Drácula, né? É uma história já bem batida. Fala assim, em 1979, os filmes de vampiros, que eles eram baseados no Bram Stoker's Drácula, que é o nosso Conde Drácula, eram aparentemente, né, eles estavam aparentemente a todo vapor, né? Os filmes que eram baseados aí no Conde Drácula, eles estavam com tudo. Com não menos do que 5 variações de narrativas chegando nos cinemas. Então, nesse ano de 1979, teve pelo menos 5 filmes sobre o tema Conde Drácula. Os dois melhores, né, as duas melhores filmagens do ano, entretanto, são, na realidade, adaptações de adaptações.
como eu disse, né, já tinha a história pré-montada. Então, muda-se uma coisa ou outra, mas a história principal é do Conde Drácula, não tem como sair muito disso, né? Os filmes, eles refletem, cada um, os respectivos condes deles. Porque, ó, mostra um Conde Drácula, né, que é o Nosferatu, The Vampiro, mostra um Conde Drácula mais inquietante e hipnótico. E quem interpreta esse Conde Drácula aqui é o Klaus Kinskis, né? E ele tem mais o estilo de um morto-vivo, né? Então, é mais um Conde Drácula mais assustador. A gente pode até ver aqui pelo cartaz que é realmente isso, ó. Ele é mais assustador mesmo. E aqui do outro lado, o Drácula, né? Ele mostra, esse outro filme, ele mostra um lado do Drácula mais belo, mais formoso e sedutivo, né? E sedutor. E quem interpreta ele é o Frank Langella, né? É o ator Frank Langella. E cada um desses filmes, ele mostra uma faceta, uma das caras do Conde Drácula, né? E as faces dele são diferentes, mas a história em si é a mesma. É o conde que suga sangue, que é o vampiro. Só que aí muda a personalidade. As similaridades aí são grandes, porque eles seguem o mesmo tema, né? O mesmo enredo principal. Só que aí muda-se. Aqui, por exemplo, cada um deles tem uma personalidade diferente. Bom, continuando aqui na página 18, a gente tem o segundo texto, que continua falando sobre filmes parecidos, né, que tem o enredo parecido e que muda alguma coisa ou outra, né? Então, vamos lá, ó. O primeiro é O Olimpo Caiu, e ele foi lançado dia 23 de março de 2013. Do outro lado, a gente tem A Queda da Casa Branca, que foi lançado em 1º de julho de 2013. Ambos, eles tratam do mesmo assunto, que é, o que eles são sobre? Eles são sobre, ó, a Casa Branca, que é a sede do governo americano, está sob ataque. E está para um cara que não é bem um agente da CIA salvar o presidente dos Estados Unidos. Então, aí o herói desses filmes não é aquele específico, não é aquele agente especial, né? É alguém mais comum. E quais são as diferenças entre esses dois filmes? O Olimpo, que é o de cá, é sobre a história de redenção de um ex-guarda, de um desonrado ex-guarda presidencial que acaba salvando o presidente. Enquanto que A Queda da Casa Branca, o herói é somente um policial. E tem mais, o Jamie Foxx, que é o presidente no filme A Queda da Casa Branca, ele é um cara mais de ação do que o Aaron Eckhart, que é o presidente no filme Olimpo. Então tem essas duas diferenças, né? E qual deles que é o melhor? A Queda da Casa Branca, ela é um pouco mais leve, né? Tem um tom um pouco mais leve e é preferível ao tom um pouco mais sombrio do Olimpo. Bizarramente, os críticos e a audiência, os espectadores, né? Eles não podem escolher entre os dois, eles não conseguem escolher entre os dois. Embora os dois filmes, eles mantenham pontuação idêntica no Rotten Tomatoes, que é um site de avaliação de filmes, né? Que onde se tem a pontuação lá da audiência, né? Dos usuários, das pessoas que assistem o filme, pessoas comuns, e tem também a pontuação da crítica especializada, né? Então, ó, a pontuação de ambos, dos dois filmes, é de 47% para a crítica especializada. Então a crítica especializada avaliou os dois filmes com a mesma pontuação, mas abaixo de 50%, né? Não é um valor satisfatório. E os usuários, o pessoal comum que assistiu o filme, né? Os espectadores, eles
avaliaram o filme com 73%. Então, os dois filmes eles são tão parecidos que até a pontuação deles no Rotten Tomatoes é idêntica. Finalmente, aqui na página 19 da apostila, nós temos o terceiro texto da sessão. E esse terceiro texto, ele trata sobre aqueles filmes que falam sobre o fim do mundo, o apocalipse, aqueles filmes que são tão conhecidos pela gente. E aqui eles estão falando de Armagedon e Impacto Profundo. Ambos foram gravados em 1998. Os cometas, eles estão para colidir, né, com a Terra e destruir o mundo em cada um dos filmes. Então, os dois filmes se tratam aí da rota de colisão que o cometa tá com o planeta Terra. Só que no Impacto Profundo, o foco ele está nas pessoas que são as escolhidas para sobreviver. Está naqueles que são escolhidos para sobreviver. E ele pinta uma imagem melhor da natureza humana. Mais ou menos, né? Como se o ser humano fosse melhor do que realmente é. E o Armagedon, ele já é sobre um time que é enviado para o espaço para destruir o cometa que está em rota de colisão com a Terra, né? E ele tem melhores efeitos especiais e um final mais satisfatório. Então, são dois filmes sobre apocalipse, sobre o final do mundo. Nos dois, temos um cometa que está em direção à Terra, que vai explodir com o mundo, né, que vai destruir o planeta Terra e o que habita nele, e cada um deles vê por uma perspectiva diferente, mas os dois meio que seguem o mesmo roteiro, né, a mesma linha principal. Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho a interpretação aí desses textos que a gente acabou de ver, né? No exercício, vamos começar pelo exercício 3 aqui da página 19. Tá pedindo o seguinte, ó. Agora leia os textos e cheque se as sentenças são verdadeiras. Se elas forem verdadeiras, você vai colocar um T de true or false, ou falsas. E se forem falsas, você vai colocar um F. E aí, depois que você fizer isso, você vai corrigir as que são falsas, né? Transformar elas em verdadeiras. Vamos aqui na letra A, ó. A letra A afirma o seguinte, nos anos de 1970, né? Na década de 1970, 5 filmes parecidos sobre vampiros foram liberados. Então, nessa década de 70, a gente falou lá o primeiro texto sobre os filmes, né? Que era sobre vampiros. Nessa década aqui de 70, foram liberados 5 filmes muito parecidos sobre vampiros. Isso é verdadeiro ou é falso? Se for falso, o que acontece? Foi mais que 5 filmes? Foi menos que 5 filmes? Não foi na década de 70? Aí você vai corrigir. Se for falso, você vai corrigir. Na letra B, o Jamie Foxx. O Jamie Foxx, ele interpreta um presidente que não toma parte na ação do filme. Isso é verdade? Pelo que a gente traduziu lá no filme. O Jamie Foxx, ele é o presidente que toma ação ou é o presidente que não toma ação? Se ele não toma ação, é verdadeiro. Daí você vai colocar o true. Só que agora, se ele toma ação, isso daqui é falso. Aí você vai ter que corrigir aqui essa sentença, né? E aqui na letra C, e os filmes de 1998... A humanidade ela é ameaçada por alienígenas. É isso mesmo? Em 1998, aqueles filmes que eu falei para vocês que foram lançados em 1998, eram os alienígenas que estavam ameaçando a humanidade? Se não eram os alienígenas, quem que era que estava ameaçando a humanidade? Na letra D, a CIA está sob ataque em ambos os filmes, tanto no Olimpo Caiu quanto na Queda da Casa Branca. É verdade? É a CIA que está sob ataque?
Se não for a CIA, quem que é que está sob ataque? Tá? Então, essa é a letra, é a número 3 da página 19 da apostila. Bom, continuando aqui a interpretação dos filmes, né? A gente tem o exercício 4 na página 19 da apostila, que nos pede o seguinte, ó. Complete a sentença com o nome dos filmes, baseados nos textos que a gente fez a interpretação. Então, aqui na A, algum daqueles filmes, algum daqueles 6 filmes que a gente viu, ele foca mais no humano do que na catástrofe. Bom, os 2 filmes que a gente tem sobre catástrofe são o Armagedon e o Impacto Profundo. Qual deles que eu falei que ele foca mais na raça humana? Aí, qual deles for, você vai colocar aqui. Aqui na B, é difícil de escolher o melhor filme, porque a pontuação online deles é a mesma. Sobre quais 2 filmes a gente está falando? É sobre o Armagedon e Impacto Profundo? É sobre o Nosferatu, o Vampiro e Drácula? Ou é sobre a queda do o Olimpo Caiu e a queda da Casa Branca? Quais desses 2 joguinhos de filme que são parecidos que a gente está falando? Aqui, ó, um filme aqui é mais atrativo do que o outro filme. Então, aqui a gente está falando sobre o filme do Drácula. Qual deles que é o mais atrativo, né? Um é mais atrativo que o outro. E, por final, a gente tem aqui, ó, o político mais importante no país, ele é protegido por um policial. Em qual dos 2 filmes o presidente dos Estados Unidos é protegido pelo policial? É no A Queda da Casa Branca ou é o Olimpo Caiu? Tá? Aí vocês vão completar aí as lacunas, gente, com o nome dos filmes aí que a gente viu. E aqui nós temos o exercício lá da página 19 da apostila, que é a seção After You Read, depois que você ler. Vamos lá, ó. 5. Discuta com um colega. Como não estamos com essa possibilidade, a gente vai colocar só a nossa opinião pessoal. Você sempre assiste filmes ou séries de TV do mesmo gênero? Você sempre opta por assistir drama ou você gosta de terror? Você sempre assiste séries e filmes do mesmo estilo? Aqueles que tratam de vampiro, que tratam de zumbis, que tratam do fim do mundo? Você gosta sempre de assistir sobre as mesmas coisas ou você gosta de variar? Cada dia você vê um tipo de filme, um tipo de série, você não é apegado só a um gênero, né? E se você já viu algum filme, alguma série que eles são do mesmo gênero, você acha que normalmente eles se parecem demais? Se você pegar um filme de vampiro e uma série de vampiro, eles são muito parecidos? Na B, quem é o seu ator preferido ou sua atriz preferida? Eles sempre interpretam os mesmos estilos de papéis, né? Eles sempre fazem papéis parecidos, similares? Eles sempre estão interpretando o mocinho, ou eles sempre estão interpretando o vilão, ou sempre eles estão interpretando um policial, ou eles são mais versáteis? Cada hora, em cada filme, em cada série, eles entram com um personagem diferente. E na C, por que você acha que alguns filmes e produções televisivas eles são tão parecidos? Por que você acha que tem tanto programa de televisão e tanto filme como a gente viu aí, que tem as histórias tão parecidas? Por que será isso? Vamos pensar um pouco e vamos responder.